Olá, livres pensadores! Alguns dos inscritos do meu canal pediram para que eu falasse sobre duas ferramentas específicas aqui para vocês. Hoje eu trago as ferramentas Flor de Lis e Colibri. Colibri foi inspiração de Al McAllister, um estudioso do Ho'oponopono que tinha muito contato com o Dr. Hewlett. E, por outro lado, Flor de Lis, inspiração de Mabel Katz, que também tinha muita vivência com o Dr. Hewlett. Praticamente trabalhou com o Dr. Hewlett durante muitos anos da vida dela diretamente, juntos ministraram workshops e palestras pelo mundo. A amizade deles era muito grande. Mabel Katz era para o Dr. Hewlett um braço direito, bem como o Dr. Hewlett foi um braço direito durante muitos anos na vivência de Morna Simeona. Então o entendimento de Ho'oponopono deles era muito profundo. Um dia, vou falar primeiro da experiência de Mabel Katz. Um dia, viajando, uma viagem que ela fez a passeio, ela pediu um cappuccino e em cima desse cappuccino veio o desenho de uma flor de lis e ela achou lindíssimo. Gostou muito de ter visto aquela flor de lis no cappuccino dela. Dias depois, ela pediu novamente um cappuccino e novamente, quando esse cappuccino veio servido para ela na xícara, outra flor de lis desenhada em cima, na espuminha do café. Enfim, ela ficou apaixonada e ao mesmo tempo sentiu um monte de arrepios pelo corpo, um monte de arrepios e imediatamente pensou no Dr. Hewlett e imediatamente sabia que estava dando para ela uma inspiração de limpeza de memórias. E ela ficou louca para compartilhar com as pessoas, só que antes ela resolveu mandar um e-mail para o Dr. Hewlett pedindo que ele meditasse sobre essa flor de lis e dissesse algo para ela se ela devia compartilhar com as pessoas ou não. No e-mail que ele respondeu para ela, ele disse que sim, era uma ferramenta, uma inspiração que ela teve, o divino enviou para ela uma inspiração que ela sim deveria compartilhar, e que a flor de lis era uma limpeza de memórias de guerras, de batalhas sangrentas, de escravidão, limpeza de memórias de nossas próprias guerras mentais. Nós vivemos em conflitos mentais muitas vezes, né? Nos julgamos, nos criticamos, enfim, nós mesmos somos os algozes de nós mesmos. Enfim, ele disse isso para ela. E sugeriu que essa ferramenta fosse praticada da seguinte forma. Eu coloco a flor de lis nessa situação. Sobre a situação de conflito, a situação, você sentiu raiva grandiosa, vontade de... Enfim, aquela raiva tomou conta exacerbada de você. Então, você fecha os olhos por alguns momentos, coloca a mão assim no seu coração, se eu estou falando que eu faria. Eu coloco a flor de lis nessa situação. Eu coloco a flor de lis nessa situação. Eu coloco a flor de lis nessa situação, até que aquela raiva vá embora, aquela raiva exagerada, aquele ódio que você sentiu ou por você, ou por alguém, ou por ter ouvido algo que tirou você do sério, que tirou tua paz. Eu coloco a flor de lis nessa situação. Essa ferramenta é especificamente para isso. Vou falar agora sobre colibri, ou beija-flor, inspiração de Al McAllister. Al McAllister ia sair para dar uma palestra e de repente surgiu na mente dele uma vontade de fazer uma pergunta para o Dr. Hewlett. Se haveria alguma ferramenta do Ho'oponopono específica para limpeza de memórias de escassez, de dificuldades financeiras extremas. E nesse momento que ele sentiu a vontade de mandar esse e-mail para o Dr. Hewlett, entrou na sala da casa dele um colibri, ou seja, um beija-flor. E aquele beija-flor ficou em torno dele. E naquele momento específico, ele sentiu que ali era uma ferramenta de limpeza de memórias. E foi procurar o que significava o colibri. Arquetipicamente, o colibri é vida nova, vida alegre, feliz, próspera, simboliza a prosperidade, a abundância, o bem-estar, a felicidade. É isso que arquetipicamente um colibri representa.
E ele mandou um e-mail para o Dr. Hewlett e perguntou para o Hewlett o que o Dr. Hewlett achava do que tinha acontecido com ele. E o Dr. Hewlett disse que ele tinha recebido uma inspiração direta do divino e que todas as vezes que sugeriu que ele compartilhasse com as pessoas e que todas as vezes que as pessoas sentissem, vissem, notassem que estava passando pelo campo delas uma memória de dificuldades financeiras, se elas estivessem passando por dificuldades muito grandes, financeiras, enfim, alguém da família da pessoa que também está com dificuldade e ela se sente impotente, se sente acuada porque não consegue ajudar aquela pessoa do jeito que gostaria, porque não tem o dinheiro suficiente para ajudá-la, essa pessoa pode fazer, nesse momento, a ferramenta colibri. E foi sugerido ao McAllister que as pessoas digam colibri a partir de 3 vezes. Essa memória florou em você de dificuldades, medo da falta do dinheiro. Essa memória surgiu para que seja transmutada na mais pura luz e você diz assim, colibri, 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 sempre a partir de 3 vezes. Ou então você pode repetir colibri até aquela sensação de medo, aquele mal-estar que você sentiu ir embora. Colibri transmuta as memórias de dificuldades financeiras, de escassez financeira. Eu achei tudo isso muito maravilhoso, trouxe para vocês. Foi muito bom ter procurado sobre esses assuntos. Foi muito bom. Muitas pessoas mandam fazer a flor de lis em selos e imprimem, ou então mandam fazer em gráficas o selo da flor de lis, bem como mandam fazer o selo do Seaport. Enfim, colocam em suas áreas de trabalho esse selo, colocam em seus espelhos, em lugares onde eles batem os olhos e veem. Enfim, são inúmeras as maneiras, as práticas que nós podemos usar essas ferramentas extraordinárias. Então, gente, tudo que eu trago aqui para vocês é para que a vida se torne cada vez mais leve, livre, exponente, linda, linda de verdade. O Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza de memórias extraordinária. O Ho'oponopono é vida e vida em abundância. Quando você vai para a prática, você vai percebendo no seu dia a dia sutilezas. Tem pessoas, eu trouxe as limpezas de memórias de 1 hora aqui, deixam tocando em suas casas durante o dia, ou então ouvem à noite antes de dormir, ouvem as orações que eu compartilho aqui no canal. Todas as orações que eu compartilho aqui no canal têm ferramentas de limpeza de memórias. Tenho muitas do Ho'oponopono de gota de orvalho, tenho muitas com a ferramenta As 4 Frases de Mona Simeona. Recentemente eu publiquei no canal 1 hora de limpeza de memórias também, As 4 Frases de Mona Simeona com gota de orvalho. Tenho 1 hora de limpeza de memórias somente de gotas de orvalho, que é uma queridinha de muitos inscritos do canal. Tenho orações, tenho outras orações também, inclusive tenho a oração original, as frases no meio, a oração A Paz do Eu, e continua fluindo com as 4 frases do Mona Simeona. Esse conjunto está em um vídeo onde está escrito assim, oração original para homens e mulheres. Enfim, gente, tem muitas formas de nós limparmos as nossas memórias, de transmutar as nossas memórias a mais para a luz com a prática do Ho'oponopono. Tem muitas ferramentas, todas elas têm o mesmo poder de limpeza de memórias que o Ho'oponopono de identidade própria de Mona Simeona. Enfim, Dr. Hewlett teve muitas inspirações. Quando eu compartilhei com vocês recentemente sobre luzes do arco-íris, e eu trouxe para minha experiência as luzes do arco-íris, foi uma alegria muito grande quando eu ouvi. Eu envolvo nas luzes do arco-íris. E eu não vi a hora de abrir a câmera e falar para vocês. E eu senti também essa alegria em poder compartilhar com vocês a flor de lis e o colibri. Muitos inscritos já praticam, muitos inscritos têm esse hábito de ter essas ferramentas no uso diário. E para quem não conhece, que está comigo aqui no canal, trago para vocês mais essas 2 formas de limpeza de memórias também extraordinárias. Somando
na nossa vida, somando no nosso bem-estar, somando no nosso propósito de limpar nossas memórias, transmutar o que está no nosso subconsciente na mais pura luz. O Divino Criador é quem faz a limpeza de memórias. Se essa inspiração foi dada a Mabel Katz e a Alma Calister, foi inspiração divina. Dr. Hugh reconhece isso. Sugeriu que flor de lis fosse praticada daquela forma, bem como colibri foi praticada daquela forma que ele sugeriu. Os dois acataram e trouxeram essas inspirações para seus alunos, para suas palestras, enfim. A semente se espalhou como gotas de orvalho, lápis com borracha, e as pessoas colocam em prática no mundo. Convido vocês a escolher a ferramenta de limpeza de memórias, aquela que você mais se identifica, que você mais gosta, que você mais curte. Como eu já disse para vocês, eu sou um mix de prática, eu me envolvo com as práticas, gosto muito. Eu alterno muito as minhas práticas, mas gotas de orvalho, lápis com borracha, as 4 frases de Mona Simeona, está no meu hábito diário. E agora eu envolvo nas luzes do arco-íris também. Tornou-se um hábito diário, desde que eu tomei conhecimento dessa ferramenta extraordinária. Convido vocês à prática, livre, leve. Esquece essa de ficar, ai, Vânia, quantas vezes eu pratico? Pratique quantas vezes você sentir no seu coração. Ponto final. Quando eu tomei o conhecimento do Ho'oponopono lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eu entendi ao ler o livro Limite Zero que o Dr. René praticava o Ho'oponopono o dia inteiro. E eu peguei para mim esse jeito de prática. Hoje eu sou muito da prática alternada também. Durante o dia eu vou dizendo: sou grato, te amo, sou grato, te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Enfim, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Tem dias que eu só tô na prática do te amo. Enfim, gente, vou fazendo diferente. Vou me divertindo e sendo cada dia mais feliz com essa prática abençoada e maravilhosa do Ho'oponopono, que não é modinha, como eu já disse para vocês, que não é uma técnica, não é. É um estilo de vida. Sim, um estilo de vida extraordinário. É uma conexão perfeita entre nós e o Divino Criador e nós. Mas eu tenho certeza disso. Um grande beijo para você. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Divino Criador, sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu vos envolvo nas luzes do arco-íris. Beijo.